Pessoal, tive um problema técnico aqui, tá? O vídeo parou e a gente vai retomar agora, tá bom? A segunda parte do vídeo sobre a Revolução Francesa. Então, a gente tinha parado na parte que falava sobre a tramóia do rei, né? Com a Áustria, a Prússia, que seria a Alemanha atual, tá bom? Então, ele tramou, com a ajuda dessas duas nações estrangeiras, que a revolução acabasse, né? Então era contra a revolução, tá? E a contra-revolução fez com que o povo ficasse mais radicalizado, né? Os sans-culottes, né, que era aquele grupo de operários de Paris, ficou mais revoltado ainda, né? Que na verdade a tropa de choque eram os sans-culottes. E o grupo dos jacobinos, que eram os intelectuais de esquerda, né, se aproveitaram da situação, ok? Vamos virar essa luz aqui, minha luz maravilhosa. Bom, essa parte aqui está melhor de ler. Então, nesse momento, né, vamos ter destaque como líderes do grupo dos jacobinos, né, o Marat, que era um jornalista, tá bom? E o Robespierre, que era um advogado, tá bom? O Danton, ele era um líder popular também, só que com o decorrer da Revolução, né, ele acabou meio que se perdendo, né? Mas ele era uma grande liderança popular, tá? E, segundo o Eric Hobsbawm, né, o historiador, provavelmente ele era corrupto, mas ele tinha um apelo popular muito grande. Tá bom? Ele era muito importante nesse momento para arregimentar o povo. Tudo bem? Então, e aí o que aconteceu? O grupo que estava lutando contra as nações estrangeiras era o grupo dos girondinos, né? A alta burguesia, dos intelectuais, né? Que eram muito agressivos fora do país, mas dentro do país eles eram mais moderados. Então seria a esquerda moderada, os girondinos. A direita, que a gente fala hoje em dia, né? Os conservadores, seriam os adeptos do rei, tá? E a extrema esquerda seria os jacobinos, tudo bem? Com o apoio dos sans-culottes também, que, embora eles não fossem os políticos, né? Eles eram os que estavam, né, de fato, lutando nas ruas de Paris, né? Era uma tropa de choque, como eu falei, né, dos jacobinos, as massas de Paris, né, o povo de Paris. Tudo bem? Tá? Os sans-culottes, na verdade, eles não tinham um projeto político, os jacobinos tinham. Então eles iam meio que junto com os jacobinos. O projeto, se existisse, né, do sans-culottes, seria o quê? Tipo um populismo, né? Dentro de uma república democrática, algo que fosse bom para eles como povo, né? Tá bom? Enfim. E aí, o que aconteceu, né? O grupo dos girondinos não deu conta da situação, tá? Eles acabaram sendo derrotados numa guerra contra a Áustria, a gente já viu, né? A Prússia e os amigos do rei, tá? E aí quem assume o poder é o grupo dos jacobinos, liderados aí no caso pelo Robespierre, né, o advogado que eu falei para vocês, tá bom? Tinha outros aliados, né? Ele tinha um cara chamado Saint-Just, né, conhecido como o Anjo Louro, né? Também ajudava nesse momento aí o Robespierre. E aí surge a figura da guilhotina. A guilhotina foi um equipamento inventado, né, nessa época por um homem chamado Joseph Guillotinan. Tem quem diga que a guilhotina depois foi usada para guilhotinar o próprio Guillotinan, né? O livro do Hobsbawm afirma isso. Mas outras fontes falam que o Guillotinan não morreu guilhotinado, tá bom? Mas enfim, a guilhotina seria um método de pena de morte mais higiênico, né? Digamos assim. Por quê? Nos países de língua inglesa e na França eles usavam o quê? Usavam a espada ou o machado para cortar a cabeça dos inimigos políticos, tá? Em outros países, como por exemplo em Portugal e na Espanha, eles já tinham o hábito do enforcamento. Olha, para todos nós de hoje em dia, qualquer um desses métodos de pena de morte é uma barbaridade, né? Já que qualquer inimigo político podia perder literalmente a cabeça, tudo bem? E aí nesse momento, quem perde a cabeça é o próprio rei Luís XVI e a esposa dele, a Maria Antonieta. Por que o rei perdeu a cabeça? Porque ele se aliou com os estrangeiros. E a partir do momento que ele se aliou com os estrangeiros e tentou fugir da França, é a chamada fuga de Varennes, né, que foi onde ele foi pego,
ele se tornou um traidor da pátria, né? Porque durante o decorrer da Revolução surgiu a ideia de pátria, de nação, de povo. Então ele não era mais o rei do povo, ele era um traidor, né? E aí vem a república, então se derruba o regime monárquico, que o rei mandava, e entrou aí no lugar uma república, tá bom? Então não tinha mais rei, tá? Os girondinos não queriam a morte do rei, mas os jacobinos forçaram, né, até o rei perder literalmente a cabeça. Então, como ele tentou fugir, perdeu a legitimidade, tá? É a chamada fuga de Varennes. E a esposa dele, a Maria Antonieta, você já deve ter ouvido falar, era uma mulher bastante fútil, né? Que falava de brioche enquanto o povo estava morrendo de fome. Então não dá para amenizar, né? Ela não tinha um tato político, né, para poder lidar com aquela situação. E aí agravou ainda mais a situação do rei, tá bom? Então Luís XVI e a esposa dele acabaram sendo guilhotinados. E todos os que eram considerados inimigos da Revolução, né? É o chamado regime do terror. Porque ao mesmo tempo que o Robespierre estava governando com mão de ferro, né, ele passou a também dar algumas concessões para o povo. Por exemplo, salário mínimo, que até hoje, né, é um legado da Revolução Francesa. A lei do aumento máximo, então você não podia aumentar o preço das coisas mais do que o povo podia pagar, né? Que seria algo maravilhoso, mas a gente sabe que pela lei da oferta e da procura não daria certo, por quê? Os empresários em qualquer lugar do mundo eles querem ganhar dinheiro, né? Então acaba não dando muito certo. Então inicialmente na França até conseguiram controlar o preço, mas era um custo muito alto, né? Porque quem ia contra acabava sendo morto, né? Então quem é que ia, né, apoiar um regime desse de terror, tá? E durante tanto tempo, ok? Tá? E aí o que aconteceu? Essa onda de terror, né, a chamada guilhotina, acabou durante muito tempo matando muita gente, inclusive o Danton, né, que foi acusado de corrupção, tá? Que foi uma perda muito grande para os revolucionários. O Hebert, que era o líder dos sans-culottes, acabou sendo morto também na guilhotina. E quando a guerra foi vencida pelas tropas francesas, né, daí numa guerra total, né, o povo participava e o exército participava. O que aconteceu? Não tinha mais razão de ser de você manter uma ditadura. E aí o povo retirou o apoio e o Robespierre acabou também sendo guilhotinado. O Robespierre e o Saint-Just também. E aí quem reassume o poder? Através do chamado diretório. Surge de novo, ressurge a burguesia através dos girondinos, tá? Só que os girondinos eles eram frouxos para uma situação que estava vivendo a França. Então eles resolveram se apoiar numa figura militar que era extremamente carismática, né? Que era o general Napoleão Bonaparte, né? Um homem de 1,50 m, extremamente inteligente, né? Que se aproveitou da situação de fraqueza da França e deu o chamado golpe 18 Brumário. Por que tem o nome de Brumário? Brumário, segundo o calendário revolucionário, seria a época das brumas, da neblina, né? Que seria um período entre outubro e novembro, né? Daquele ano, aqueles anos, tá? Lá na França. Então, depois Napoleão Bonaparte se aproveitando dos vácuos